Bom dia, meus amores. Estamos aqui hoje para falar de literatura. Vamos retomar, né, o nosso papo de literatura que tinha ficado na última aula ali pelos anos 60, né? Chegamos à década de 60 com a literatura e falamos ali dos movimentos artísticos, né, que surgem a partir dos anos 60, que muitos surgem na música, e alguns desses movimentos que surgem na música vão acabar migrando e influenciando sobremaneira a literatura que se produz no Brasil a partir dessa época. Era o tropicalismo de Caetano Veloso, lembram? Muito bem. De Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Tom Zé, Torquato Neto, Gal Costa, Maria Bethânia, aquela galera toda maravilhosa que participou do movimento tropicalista, que nasce na música e, de uma certa forma, acaba, né, influenciando outras manifestações artísticas, já que tinha, né, uma coisa de uma brasilidade revista naquele movimento, por grande influência da antropofagia proposta por Oswald de Andrade lá nos anos 20, né, e que agora influenciou aqui os anos 60. Então nós chegamos ali, né, chegamos ao que nós chamaríamos então de literatura contemporânea. Nós viemos traçando, né, uma linha de tempo no estudo da literatura, século a século, né, e chegamos ao que chamaríamos de literatura contemporânea. É claro que não é contemporâneo de vocês, mas como a gente trata de tempo histórico, quando a gente fala em tempo histórico, o tempo histórico ele é diferente, ele é mais amplo, né, do que o nosso tempo cronológico. Então nós estamos, a partir dos anos 70, falando de literatura contemporânea. Ora, nós vemos, né, que a narrativa em prosa ela nasce basicamente no período do romantismo. E quando nasce ali, né, porque até o romantismo, todas as narrativas, todas as histórias eram contadas em forma de poema, eram contadas em verso, né? Então o romantismo é que consagra a narrativa, a história contada em prosa. E aí nasce com o romantismo o romance tradicional, o conto, a novela, a crônica. Entendemos então que o conto é uma narrativa curta, né? Características do conto é a unidade de tempo, unidade de espaço, personagens reduzidos, né? Então você tem um só espaço, um só tempo, pouquíssimos personagens, um enredo curto, o que caracteriza o conto como uma miniatura de romance. É um romance em miniatura. Ora, nós temos, ao longo da história, grandes contistas, né, tanto no exterior, como Lewis Carroll, por exemplo, e no Brasil, Machado de Assis, né, nós temos, na história, grandes contistas estrangeiros e brasileiros, mas o conto ele fica quase como uma literatura menor, né, até no Brasil, pelo menos até a chegada dos anos 60. E aí, claro, nós vamos tendo ao longo da história sempre bons contistas aqui e ali, mas o conto não embala como literatura. A partir dos anos 60, sim, nós vamos ter um desenvolvimento maior do conto, uma presença maior, né, do conto na vida do leitor brasileiro. Acredito que a televisão, a chegada da televisão, tenha tido grande influência sobre isso, né? Porque até a televisão chegar, as pessoas tinham tempo para se distrair ou pelo rádio ou lendo. O tempo de distração era pelo rádio, o pessoal que ficava em casa, as donas de casa principalmente, né, ouvindo radionovelas.
E aí dava para você fazer as duas coisas, né? Ouvir uma radionovela, ouvir um programa de música, enquanto lia um romance no seu momento livre, no seu momento de lazer. Com a televisão, não, você para e fica olhando para a televisão, ocupa todos os seus sentidos, né? Com o produto que já vem pronto. E aí, né, você reduz o seu tempo livre para a leitura de romance que demanda um tempo maior, e aí então a leitura passa a ser encurtada nesse sentido. E aí o conto ganha então um grande espaço na vida do leitor. E aí nós vamos encontrar, então, conhecer grandes contistas brasileiros, J.J. Veiga, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, João Antônio, Dalton Trevisan. A lista não para, né, de grandes escritores, de grandes contistas na nossa literatura. Mas vai ganhar também espaço nesse momento um tipo diferente de literatura, que também existe já há muito tempo, né? Mas que poucos autores se debruçavam sobre ela, se dedicavam a esse tipo de literatura. Eu estou falando aqui da literatura chamada literatura fantástica. E a literatura fantástica, ela vai praticamente apresentar dois caminhos para a gente, né? O fantástico maravilhoso, né? E o fantástico estranho. Mas o que caracteriza, essencialmente, a literatura fantástica é ela estar lidando com uma realidade improvável, com uma realidade incoerente para a nossa percepção de realidade. Quer dizer que nós vamos ter histórias, né, que ficam aqui circulando entre o mundo real e o mundo da fantasia. Né? Um mundo de sonhos que é gerado na cabeça do artista que vem parar no nosso colo praticamente. Nós teremos aqui, então, situações que não são possíveis no mundo real. Personagens que não existem no mundo real. E um tempo que pode ser um tempo cronológico ou pode ser um tempo psicológico, né? Um tempo que é circular, um tempo que não tem linearidade, e aí vai depender da cabeça do criador da obra. Então a literatura fantástica, ela também vai ganhar muita força nesse período aí dos anos 60, 70 para frente, né? Dos anos 70 principalmente para frente. O psicodelismo nos ajuda muito, né? Que é também um estilo artístico, né? Que surge a partir dos anos 70, o psicodelismo, que é uma coisa muito, muito louca. Então, nos ajuda muito nesse sentido. E a literatura fantástica, a gente lembra, ela não nasce aqui nos anos 70, ela já existe há muitos anos, há séculos até, mas ela ganha força aqui a partir dos anos 70. E aí nós vimos que nós temos, né, circulando aqui duas possibilidades do fantástico, seria o estranho e o maravilhoso. No fantástico maravilhoso, nós temos histórias que envolvem seres fantásticos, monstros, seres mágicos, fadas, né, duendes, tudo isso vai aparecer aqui na nossa literatura fantástica, no fantástico maravilhoso. São fatos que não podem ser explicados com personagens que não podem ser, né,
não podem ter vida no mundo real. Mas eles, muitas vezes, compartilham, inclusive, o mundo real. E nós já temos essa narrativa, já existe desde, né, contos de fadas. Já era o fantástico, maravilhoso acontecendo, né, nos seus mundos mágicos e nos seus personagens mágicos, né? Como Alice, no País das Maravilhas, por exemplo. Essa mistura maravilhosa, encantadora, que acontece de forma também esplendorosa no filme Edward, Mãos de Tesoura, estrelado pelo encantador e maravilhoso Johnny Depp. Então, o fantástico maravilhoso ele envolve seres, né, que são imaginários, que não pertencem ao nosso mundo, que são fantásticos. E o gênero estranho, ele envolve situações, né, que não podem ser explicadas no mundo real, que não encontram explicações possíveis, no mundo real, possíveis e plausíveis. Então, são fatos, não são mais necessariamente, né, seres mágicos e maravilhosos, são seres estranhos ou situações estranhas que não podem acontecer nos dias de hoje, de acordo com o que nós temos, né, de possível a ser explicado pela ciência. Ora, a literatura fantástica, hoje, a arte, né, porque a gente aí vai envolver o cinema também, fantástico hoje, acaba por ter uma forte influência da vanguarda europeia, que a gente estudou lá atrás, né, os movimentos de vanguarda europeia. Nós falamos do dadaísmo, do cubismo, do expressionismo e tal, e falávamos do surrealismo, né, da proposta surrealista, que surge lá na década de 10, 20, mais ou menos, aí do século passado. Entre 1910 e 1920 surge, né, com força o movimento surrealista. E o surrealismo trabalha com essas ideias, né, com essas coisas, né, de juntar elementos da nossa realidade, combinando elementos da nossa realidade numa situação que não é possível acontecer na nossa realidade. O exemplo, né, que dou para vocês desse fato é o próprio filme Edward, Mãos de Tesoura, né, que nós temos um ser humano com mãos de tesoura, com tesouras ao invés de dedos. Então, tesoura é uma coisa que pertence ao nosso mundo real. Um homem é alguma coisa que pertence ao mundo real, mas quando você combinou essas duas coisas, criou um ser que não pode existir no mundo real. Isto é surreal. Isso é surrealismo. Daí, então, né, o fantástico, o estranho ou o maravilhoso hoje se sustentam muito nessas combinações surrealistas, notadamente o maravilhoso. O estranho acontece, por exemplo, em A Revolução dos Pássaros, né? Que os pássaros se revoltam e ninguém sabe por quê, invadem as casas, matam pessoas e depois fica tudo normal de novo e não temos ali uma explicação para aquela ação quase que racional dos pássaros naquele espaço. Esse é o estranho. É fantástico. Não acontece no mundo real. Nós não corremos o risco dos pássaros serem invadindo as nossas casas e matando a gente. E acontece do nada e acaba do nada, sem nenhuma explicação lógica para o acontecimento do fato.
Então, o fantástico, o estranho, pode ser apenas situações inusitadas que não são explicáveis pela ciência, muitas vezes nem pela fé, nem pela religião você vai conseguir explicar isso. Ou talvez seja o único caminho. E o fantástico, maravilhoso, trabalha com os seres fantásticos, seres maravilhosos, estranhos, monstros, né? Etc. Hoje a gente tem uma espetacular escritora que trabalha nessa linha, trabalha muito nessa linha, dedicando muitas das suas obras à literatura infantil. Trata-se de Marina Colasanti. Marina Colasanti é uma leitura que vocês não podem deixar de fazer, até porque Marina ela é recorrente nos textos de concursos, nos textos, né, principalmente de concursos vestibulares. Regularmente estão caindo ali textos da Marina Colasanti para serem trabalhados. Se puderem, deem uma olhada, baixem no Google, né, dêem uma olhada em textos da Marina Colasanti, que é uma escritora espetacular também. Eu também sou fã de carteirinha dela. Tá bom, crianças? Agora vocês têm lá na plataforma uma atividade que demanda uma pesquisazinha sobre esses assuntos abordados aqui, e eu vou estar de plantão para tirar dúvidas de vocês e para a gente poder aprofundar mais esse papo que começamos aqui. Tá bom? Bom dia para todo mundo, boa semana de aula, continuemos firme e forte, nos cuidando e cuidando das pessoas que a gente ama. Beijos, até semana que vem.